Interessante. Você sabe por quê? Todo ser humano nasce de uma família. O ser humano não nasce por partenogênese. Ele nasce de uma família. Então, o primeiro local mais sagrado, mais importante para o ser humano é a família. Então, esse cuidado entre gerações começa por aí. A família é o primeiro, é o berço, né? É o início. E nós temos que cuidar, né, da saúde e das relações, da educação em todas as gerações. Vamos lá, a criança nasce de uma família. O ser humano é um animal que nasce mais indefeso entre todos os animais. Se você pegar um filhote de cavalo, um potrinho, recém-nascido, e encostar esse potrinho na fogueira, ele recua. Ele já tem um mecanismo de defesa ao nascer. O ser humano, o único mecanismo de defesa é o choro. Então, cabe aos pais proteger a criança. Esse começa por aí. Uma criança bem protegida na sua infância, né, ela vai ter reflexo positivo durante toda a sua vida. Então, o cuidado entre gerações começa no nascimento. A criança, ela precisa de proteção. Ela nasce em defesa e ela precisa ser protegida pela família. É interessante que a criança ela vive um período só de fantasia. À medida que ela ganha em conhecimento, que ela vai tomando conhecimento da vida, ela vai perdendo a fantasia. A consciência da vida é importante, mas ao mesmo tempo a pessoa ganha em consciência, ganha em conhecimento, mas perde a fantasia, que é um dos períodos mais belos da vida do ser humano. E nós vamos crescendo. O cuidado entre gerações passa por uma boa educação. Não tem como você falar, você vai ter uma geração desenvolvida se ela teve boa educação. Tem que ter educação. Tem que ter alimentação. A nível coletivo, né, se você ver países mais desenvolvidos, eles não estão falando em saneamento básico. Lá não existe esse problema de saneamento básico, já que você é professor de geografia. Aqui no Brasil, tem cidades que o esgoto corre a céu aberto. Tem lugar que não tem instalações sanitárias. Nós temos cidades ainda que têm fossas negras. Nós temos cidade que tem poço, aquela cisterna de captar água, ao lado de uma fossa. Quer dizer, a pessoa ainda bebe água contaminada. Então, nós temos que lutar por ter saneamento básico. Saneamento básico é fundamental. Não tem como você falar em saúde, não tem como você falar em qualidade de vida, se o indivíduo vive numa favela onde o esgoto corre a céu aberto. Isso é comum nas grandes cidades, nós não precisamos falar de cidades pequenas do interior do Brasil, não. Você vai em favelas de cidades como São Paulo, como Rio de Janeiro, o esgoto corre a céu aberto. Que qualidade de vida vai ter essas pessoas? Então, esse cuidado entre gerações, ele tem uma ação individual, familiar, e tem uma ação pública. Entendeu? Nossos gestores têm que oferecer qualidade de vida para que as pessoas possam viver bem em família. Né? E esse cuidado intergeracional, como você diz, nós temos que promover um intercâmbio entre gerações. Entendeu? O neto tem que ensinar a avó, ensinar o pai, ensinar a mãe. Né? Nós temos que diminuir esses conflitos intergeracionais. Esses dias, uma pessoa me perguntou, você gosta de pagode? Eu falei, não, pessoalmente eu não gosto de pagode. Eu gosto de música clássica, mas eu não falo mal de quem gosta de pagode, você entendeu? Eu falei que talvez na minha juventude eu gostei de coisas semelhantes ao pagode de hoje, né? Mas eu tenho que respeitar as pessoas, eu tenho que respeitar o gosto das pessoas, eu tenho que respeitar as diferenças, eu tenho que respeitar
a maneira diferente de pensar, seja de maneira política, seja de maneira religiosa, seja de maneira de costume, seja de maneira cultural. Por exemplo, eu viajei pela Europa uma época e ficava em acomodações coletivas. E as mulheres saíam do banheiro só de calcinha. Inicialmente eu fiquei horrorizado, mas como? Mas para eles é normal. Você entendeu? É normal dentro da cultura deles. Ninguém olha com olhos de malícia. Você entendeu? É normal dentro da cultura. Então, tem regiões, tem lugares do mundo que têm hábitos diferentes, e nem por isso as pessoas estão erradas. Tá? Então, nós temos que respeitar um pouquinho isso, nós temos que promover essa paz, esse intercâmbio, esse respeito entre pessoas, aliás, o pensar diferente dentro desse pensar diferente está a riqueza do ser humano. Né? Eu gosto muito de um filósofo hindu chamado Krishnamurti. Ele foi contemporâneo de Einstein na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. E o professor Krishnamurti, esse professor hindu, esse filósofo hindu, ele dizia o seguinte, que o ser humano ele espera por um salvador. Aliás, os judeus estão esperando o salvador até hoje. Para eles, Cristo foi um grande profeta, mas não foi o salvador que eles estão esperando até hoje. Então, Krishnamurti falou, nem Cristo, né, que veio com uma proposta, agradou a todos. O povo esperava um salvador diferente. E nós esperamos um salvador no campo político, nós esperamos um salvador no campo econômico e até no campo espiritual. Então, Krishnamurti falava o seguinte, né? O salvador está dentro de cada um. Um dia, ele dando uma palestra, ele falava esse assunto, aí levantou um aluno e falou, professor, o senhor me permite uma pergunta? Porque Krishnamurti dizia, né, vocês estão esperando um salvador para mudar o mundo, e o segredo de mudar o mundo está dentro de cada um. Aí o aluno levantou e falou assim, mas professor, o que adianta eu mudar? E o mundo continuar da mesma maneira? Aí Krishnamurti respondeu, se você mudar, você vai enxergar o mundo de uma maneira diferente. Para você, o mundo já terá mudado. Então, assim, nós somos instrumentos de mudar o mundo. Agora, como instrumentos de mudar o mundo, nós não precisamos mudar as pessoas. Nós temos que primeiro mudar a nós mesmos. Tinha um locutor policial em São Paulo, eu vendia chinelo de casa em casa para estudar. Batia de porta em porta vendendo chinelo. E eu passava de manhã vendendo chinelo e tinha um repórter policial que ele tinha um bordão. E ele dizia o seguinte, lembre-se, se você agir com dignidade, você poderá não mudar o mundo, mas nele será um canalha a menos. É verdade. Você entendeu? Então, nós temos, assim, que mudar o mundo, né? Que melhorar esse conflito entre as gerações, mudando a nós mesmos. Se a gente mudar cada um de nós, encarar o mundo de uma maneira positiva, né? De promover boas relações, de promover a paz entre as pessoas, nós vamos ser um agente transformador do mundo. Nós temos que ser esse agente através do nosso exemplo, não através das nossas palavras. Palavra se perde no ar, exemplo fica. Então, nós temos que usar a nossa maneira de viver bem para ser um agente transformador, para evitar conflito entre gerações, para promover o crescimento de todo. Né? Por isso que eu disse assim no início, a avó teria que aprender com o neto. O neto tem que aprender com a avó. Tem que existir esse intercâmbio entre gerações. Não adianta a avó bater de frente com o neto, porque ele fica o dia todo no celular. Na minha época de infância, eu morava numa cidade pequena do interior de São Paulo.
O encontro das pessoas era na praça. A cidade tinha uma praça, as pessoas iam se encontrar na praça. E as mães ficavam bravas porque os filhos ficavam na praça. Não existia o celular. Na minha infância, na minha adolescência, o pessoal ia para a praça. Era o lugar de se encontrar, de bater papo. Sabe? Agora a pessoa bate papo, ela se encontra através das redes sociais. Tem benefícios? Tem malefícios? Não vamos discutir aqui. Tá? Mas onde que as pessoas se encontram hoje? Onde que elas se batem papo? Principalmente nessa época de pandemia? É através das redes sociais. Por que não a avó usar? A minha mãe tem 85 anos. E a minha mãe é ativa nas redes sociais por dois motivos. Primeiro, pela comunicação que ela tem com a família. É o primeiro ponto. Segundo, pelos tutoriais. Ela gosta de fazer artesanato, ela gosta de fazer trabalhos manuais. Ela usa as redes sociais para aprender a fazer um bordado, para poder fazer um trabalho manual. E ela fala assim, poxa, isso é tão bacana, porque eu não entendi, eu volto o vídeo para o começo. Eu posso repetir o vídeo tantas vezes de um tutorial que eu aprendo. Então, a minha mãe ali, com seus 85 anos, aliás, ela vai fazer 85 anos agora, dia 23, nessa próxima semana, essa semana, né? E ativa. Você entendeu? Uma mulher ativa, apesar do pouco estudo. Minha mãe é alfabetizada. Tá? Então, assim, nós temos que promover esse intercâmbio, nós temos que viver melhor, nós temos que buscar uma harmonia, nós temos que ser exemplo, né? Que bom.